Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Neste domingo, entre a solenidade do Natal do Senhor e da Santa Mãe de Deus, a Igreja celebra o Domingo da Sagrada Família. Nós contemplamos a Sagrada Família de Nazaré, agradecemos a Deus pelo dom dessa família santa e agradecemos também pelo dom da nossa família, da família de cada um de nós, com os seus limites, com os seus problemas, mas um dom de Deus para a tua existência. E suplicamos ao Senhor também por todas as nossas famílias, para que, seguindo o modelo da família de Nazaré, nós possamos fazer o nosso caminho. Olha, tantas vezes, quando nós pensamos nos santos, nós fazemos com eles uma grandíssima injustiça, que é aquela de pensar que os santos são pessoas que não tiveram nenhum problema, tiveram a vida fácil. E com isso nós tiramos deles todo o mérito pessoal de ser fiel à proposta de santificação feita por nosso Deus para eles e para nós. Se nós olharmos a família que nós celebramos hoje, José, Maria, Jesus, é uma família que viveu duros percalços. Pensamos já no início, eles tinham um pacto de matrimônio, ainda não viviam juntos. Maria, uma jovenzinha, se encontra grávida. Depois de dizer sim ao anjo, se encontra grávida e agora podemos pensar qual seria o desespero dessa jovem naquele tempo estar grávida. Poderia ser lapidada, condenada à morte. Mas esta crise que nós tantas vezes esquecemos, se nós olharmos da outra parte, é José. Pensem o drama deste homem de encontrar a sua mulher que está grávida. Então, o que fazer? A crise de José na história da igreja foi interpretada de dois modos. Todos os dois modos o Evangelho dá fundamento para interpretar assim. Ou porque ele não se sentia digno, acreditava que era obra do Espírito Santo e não se sentia digno de participar de uma família tão santa assim. Ou porque não acreditava na fidelidade de Maria. Seja por um lado ou por um outro, é um momento dramático. Este homem simples é um homem que acredita nos sonhos. Mas nós vamos ver que é uma história que, mesmo a relação de Maria com Jesus no Evangelho, é uma relação que tem que crescer, porque ela tem que fazer uma passagem de ser só mãe para ser mãe discípula. E que isso não é fácil. Acreditar que aquele seu filho que ela gerou, que ela educou, que ela limpou, que ela alimentou, é o seu Deus, é um desafio. Nós podemos pensar um paralelo. Quantas vezes para nós é difícil acreditar de verdade na presença de Deus nas coisas simples. Se é uma coisa espetacular, é mais fácil, mas na simplicidade nós temos dificuldade. E é essa simplicidade que Maria vai ter que administrar na sua relação com seu Senhor. Ora, hoje no Evangelho nós temos um pedaço de Mateus que conta daquele momento quando os magos vão embora. Nós vamos escutar isso na Epifania, vão embora, voltam, não passam mais pela casa de Herodes, e Herodes fica desesperado e decreta que tem que matar todas as crianças porque quer matar Jesus. Então José tem essa experiência do sonho. E isso me chama muita atenção, porque é uma experiência que nós abandonamos o nosso caminho de humanidade e de vida de santidade. Nós, pessoas que somos de uma geração racionalista, não racional, mas racionalista, racionalizante, nós não acreditamos em nada que não seja matemático. Mas os sonhos são instrumentos que Deus usa diversas vezes da palavra de Deus para se comunicar com a humanidade. Com José, muitas vezes. Então, naquela situação, depois que os magos vão embora, José ouve do Senhor em sonho que deve partir para o Egito. Estando no Egito, ele ouve que deve voltar para Israel, deve entrar em Israel. E então cita-se a passagem do Antigo Testamento: do Egito eu chamei o meu filho. Depois, em sonho, ele vem a saber que deve viver em Nazaré. Nazareno será chamado.
Ou seja, é um homem que se move em coisas sérias através de uma intuição. E é interessante que isso não é muito comum para nós homens, mas é um homem que tem sensibilidade para acolher a vontade de Deus nessas situações graves, em que ele, como chefe de família, tinha que indicar qual caminho percorrer. São jovenzinhos, é belo ver isso em Jesus e Maria, jovenzinhos que são ainda com todas as dúvidas, apesar que a maturidade era mais cedo, mas que tem todo esse drama. Olha, se nós pensarmos, quem é o personagem do Antigo Testamento que fez isso? Que estava no Egito, que é chamado, que foi perseguido? Primeiro de tudo é Israel, o povo de Israel. O povo de Israel que Deus liberta do Egito. Mas uma pessoa que tem a sua história que é assim, que é muito representativa de Israel e que é muito conhecido para os destinatários do Evangelho de Mateus é Moisés. Moisés é aquele perseguido na infância, salvo das águas. Ele então se torna escolhido pelo Senhor para ser o libertador do seu povo. Então, tira o povo do Egito. Não entra na terra prometida, mas vê a terra prometida. E Mateus escreve esta passagem para apresentar Jesus como novo Moisés. É interessante que quem perseguia Moisés era só uma pessoa, o faraó. E no livro do Êxodo, a expressão que se diz é assim: aqueles que te perseguiam morreram. Era um só, era só o faraó. E Mateus repete a mesma expressão. Mas quem é que perseguia? Era só um, era Herodes. Para dizer sim, Mateus não esconde qual é o paralelo que ele está fazendo. E é interessante que nas representações da fuga do Egito, em geral a Sagrada Família está em cima de um burro que leva a Sagrada Família. E Mateus não cita isso, mas isso é uma referência que se pega da fuga de Moisés. Então é claramente apresentado Jesus como novo Moisés. E no Evangelho que nós vamos escutar este ano, muitas vezes Jesus vai ser colocado em paralelo com Moisés para dizer aos destinatários, que era o povo de Jerusalém, que olha, aquele Moisés que previu, o Senhor vai suscitar para o povo de Israel um profeta maior do que eu, é Jesus que é a realização desta profecia. Jesus é um novo Moisés que nós vamos ver em diversos momentos fazendo gestos como Moisés, mas superando em quantidade e em qualidade esses gestos. Irmãos meus, a Sagrada Família nas suas dificuldades, nas suas crises, é uma família santa. Porque soube manter a unidade como família, mas soube sair das crises de um modo que serve de modelo para nós. A diferença entre nós e eles não é porque eles não tiveram crises, mas porque eles se relacionavam com as crises de um modo diferente. Isso assim, se nós também confrontamos o mundo de hoje com o passado, nós nos apercebemos disso. Na crise nós podemos ter 3 reações diferentes. Aquela de não ligo. E essa crise vai crescendo até o momento que o vulcão explode. Nós podemos ter uma reação que é aquela de resolvo agora, em geral tomamos uma decisão equivocada, que nós nos arrependemos, nós fazemos danos a nós e aos outros. Ou nós podemos pegar o tempo necessário e escutar a palavra de Deus, escutar a vontade de Deus, deixar esfriar a crise um pouco para depois tomar uma decisão ponderada e sábia. É essa a terceira opção, que é a opção da Sagrada Família e que serve como modelo para todos nós. Hoje, nessa celebração, sobretudo para a família, mas para um consagrado, para uma consagrada, em qualquer momento da nossa vida se requer tomar o tempo necessário e escutar a vontade de Deus para que nós possamos tomar a decisão certa. Muito bem, queridos, que seja para você uma boa solenidade da Sagrada Família e que, olhando o modelo da família de Nazaré, possamos contar com a intercessão deles para que nós possamos ser uma família e termos família de valor no mundo de hoje. Para todos vocês, uma boa solenidade. Paz.